Nem os doentes os bandidos respeitam mais. No Rio de Janeiro, 10 homens armados promoveram um arrastão num hospital e assaltaram até os pacientes. Por volta das 10h30 da noite de ontem, os criminosos renderam os seguranças do Hospital Norte Dor, no subúrbio da capital fluminense, e anunciaram o assalto. 22 pessoas, inclusive pacientes, tiveram seus pertences roubados. Houve pânico e algumas pessoas passaram mal. A ação foi rápida e ninguém reagiu. Funcionários do hospital prestaram depoimento à polícia, que espera identificar os suspeitos por meio de impressões digitais e com auxílio das imagens gravadas pelo circuito interno. A Polícia Militar faz uma operação desde o início da manhã de hoje no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio de Janeiro. 8 suspeitos foram baleados, 6 deles morreram a caminho do hospital. 2 policiais militares também foram atingidos, permanecem internados. Na ação foram apreendidas armas de alto calibre, granadas e material para embalar drogas, além de entorpecente que ainda será analisado. O objetivo da operação é localizar os bandidos responsáveis por um ataque contra a sede da Unidade de Polícia Pacificadora do Parque Proletário, na Penha, também Zona Norte, no último domingo. Na ocasião, a policial Alda Rafael Castilho, de 26 anos, foi atingida nas costas por um tiro e morreu. O filho de uma ganhadora da Mega Sena forja o próprio sequestro para tentar tirar dinheiro da mãe. Ele foi preso em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. Cristiano Araújo dos Santos e um comparsa foram presos durante a operação conjunta das polícias da Bahia e São Paulo. Escondidos em Várzea Paulista, eles inventaram a história do sequestro para tentar extorquir R$300 mil da mãe de Cristiano. Moradora de Teofilândia, na Bahia, ela ganhou R$2 milhões na divisão de um prêmio da Mega Sena da virada. Depois de vários telefonemas do suposto sequestrador, ela desconfiou e avisou a polícia, que prendeu a dupla. De cada 10 universitários brasileiros, 3 são analfabetos funcionais, o que significa que eles não conseguem compreender um texto ou fazer um cálculo matemático. O número de analfabetos no Brasil ainda é grande. Uma pesquisa recente do IBGE mostra que mais de 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Esse dado coloca o país em 8º lugar no ranking da Unesco, que avaliou o analfabetismo em 150 países. Outro levantamento é ainda mais assustador. 38% dos estudantes universitários brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, têm dificuldade para realizar tarefas simples, como a leitura e compreensão de um texto ou um cálculo matemático. O universitário é o final de um processo tão incompetente de educação, desde a pré-escola, que não dá para ter outro resultado. A proliferação de cursos universitários, muitos sem condições mínimas de aprendizado, contribui para agravar ainda mais o problema. O diploma conseguido sem uma boa formação pode acabar não valendo nada na hora de conseguir um bom emprego. Uma das coisas que mais tem chamado a atenção, na seleção de estudantes universitários é justamente a quantidade de erros no teste ortográfico. O primeiro teste aplicado por uma agência de estágios, que consiste em um simples ditado, reprovou quase 30% dos candidatos. De 30 palavras usadas no cotidiano, como 600, escassez e artificial, foram constatados pelo menos 7 erros. Com isso, a dificuldade de selecionar um bom profissional aumenta ou o critério de seleção muda. Em alguns momentos, algumas empresas precisam baixar o crivo na seleção e formar esse estudante, contratá-lo, selecioná-lo mais no início do curso, para ter um tempo de formá-lo. Para resolver o problema da educação e fazer com que o ensino superior seja de fato garantia de um bom futuro profissional, a mudança tem que ser grande. Tem que melhorar a qualidade do sistema educativo brasileiro. E não é possível melhorar a qualidade se a gente não estabelecer os padrões, porque tem que ficar claro o que é o resultado da educação infantil, o que é o resultado da educação no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no ensino médio e no ensino superior. Com o volume das chuvas entre 50% e 70% abaixo da média histórica, cidades do interior paulista podem enfrentar racionamento ainda este mês.
O nível de água armazenado no sistema Cantareira é o menor em uma década. A estação, que abastece 8 milhões de pessoas na região metropolitana da capital e 5,5 milhões na região de Campinas, chegou a 21% da capacidade. O risco alto de racionamento engloba cidades como Campinas, Piracicaba, Limeira e Rio Claro, além de São Carlos e Descalvado, na região de Ribeirão Preto. O governo do estado anuncia um programa de construção de casas para moradores de áreas de risco. A repórter Luísa Sversuti tem as informações. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos que nos assistem. Na manhã de hoje, o prefeito de Itaoca, junto com o governador do estado de São Paulo, chefes da Defesa Civil e também o secretário de Estado da Habitação, participaram de uma reunião para discutir medidas emergenciais na recuperação à cidade de Itaoca, no interior de São Paulo, que há cerca de 20 dias foi tragicamente destruída, devastada pelas chuvas. 36 residências foram totalmente destruídas, 28 pessoas morreram e 2 continuam desaparecidas. Por conta disso, o governo do estado autorizou a construção de 90 moradias, principalmente nessas regiões mais afetadas, e a previsão é de que as obras tenham início a partir de março agora. Um outro anúncio também foi feito aqui no Palácio dos Bandeirantes, que foi a construção de 30 mil moradias aqui em São Paulo para a população de baixa renda, com renda de até R$ 1.600 por mês e que morem em áreas de risco. O investimento total para isso é de 3,4 bilhões de reais. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Luísa. As empresas brasileiras doaram mais de 4 bilhões de reais às campanhas políticas nas eleições de 2010 e de 2012, de acordo com o levantamento da ONG Transparência Brasil. O trabalho da ONG se destina a analisar o poder de influência nas campanhas dos grandes doadores. De acordo com os números apurados pela Transparência Brasil, as doações de campanhas foram responsáveis por 35% dos recursos utilizados pelos candidatos nas últimas 2 eleições. Em 2010, as grandes empresas doaram 2 bilhões e 300 milhões de reais aos partidos. Em 2012, o valor doado foi de 1 bilhão e 800 milhões. Dos 513 deputados federais eleitos em 2010, 320 receberam dinheiro de grandes doadores. Para a Transparência Brasil, há uma clara influência dessas empresas sobre os eleitos, que tentam retribuir com a aprovação de leis que favorecem determinados setores. Diante desse quadro, a ONG sugere a adoção de um teto nacional para doações, a fim de reduzir a influência dos grandes doadores sobre os parlamentares eleitos. O ex-delegado e ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, está escrevendo um segundo volume do seu livro Assassinato de Reputações. Tuma Júnior foi o entrevistado do programa Roda Viva da TV Cultura nesta segunda-feira. No programa conduzido pelo jornalista Augusto Nunes, Romeu Tuma Júnior reiterou as denúncias feitas no livro, principalmente as acusações de que o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usava órgãos de segurança para criar dossiês contra adversários políticos. O próprio ministro, numa entrevista à Folha, o ministro Tarso Genro, à época, quando o primeiro caso veio à tona, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, está no jornal isso, está muito claro, dizendo que fazer dossiê ele não via problema. Quando o mundo cobrava algum tipo de investigação da polícia, ele falou, isso faz parte do jogo, fazer dossiê não é problema, não tem crime, faz parte do jogo político fazer dossiê. Ele também contou ter sido procurado por Gilberto Carvalho, atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, que confirmou um esquema de desvio de dinheiro para o PT. O quê? O que ele fala? Ele fala exatamente aquilo. Olha, eu sei o que é ser vítima, eu também fui vítima da imprensa. Veja o que eu fiz de coração, fui falar com a família do Celso, dizer que o Celso não roubava, que ele não era ladrão, que ele nunca pegou dinheiro para pôr no bolso, que tudo que a gente arrecadava era para o partido. Tudo que a gente arrecadava. E que eu fui levar o dinheiro para o Zé Dirceu para dar para o partido. Tuma Júnior revela que está escrevendo o segundo volume do livro Assassinato de Reputações, no qual promete fazer outras revelações, incluindo as supostas atividades do ex-presidente Lula junto ao DOPS, a polícia política do regime militar. Eu só falei que ele prestava informações úteis. Ele previa movimentos, aliás, tinha várias... Mas então qual o problema também? Qual o problema? O senhor lista isso como um episódio gravíssimo. Eu gostaria que você entendesse minha resposta, porque assim, eu não posso antecipar e não posso permitir que você fure o tomo 2. Concurso para a segurança na Câmara dos Deputados em Brasília é o sonho de muita gente pelo Brasil afora. O salário começa em R$ 12 mil e a exigência é de apenas ensino médio. Veja no resumo das notícias do dia.
Milhares de candidatos já estão se preparando para o teste escrito e o de educação física exigidos pelo concurso para agente legislativo da Câmara Federal. A proporção é de mais de 600 candidatos para cada uma das 60 vagas oferecidas. O salário de R$ 12 mil no início pode chegar a R$ 17 mil no final da carreira. O Ministério Público da Justiça Eleitoral de São Paulo quer que o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, devolva 34 milhões de reais à entidade. Scaff, que é pré-candidato do PMDB ao governo do estado, já protagonizou 119 horas de anúncios no rádio e 97 horas na televisão, pagos com dinheiro da Fiesp e entidades vinculadas, como SESI e Senai. Segundo os promotores, esse é um dinheiro que vem da contribuição sindical das indústrias e da folha de pagamento dos empregados e não pode ser usado para promoção pessoal. A polícia investiga mais um ataque contra homossexuais na região da Rua Augusta, no centro de São Paulo. O biólogo Juliano Polidoro, de 26 anos, foi agredido na noite de domingo. A agressão aconteceu exatamente uma semana depois do assassinato de outro rapaz espancado até a morte por um grupo de criminosos. Filho e neta do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ficaram no meio do fogo cruzado entre a polícia e bandidos domingo na zona sul da capital paulista. O carro em que os dois estavam foi cercado por outro veículo, de onde desceram 4 homens. Policiais militares que faziam a escolta reagiram e houve troca de tiros com os criminosos, que conseguiram fugir. Tomás e a filha foram retirados do local em segurança e não se feriram. A polícia investiga se foi tentativa de assalto ou um atentado. Sucesso no Facebook. Um jovem cearense cria uma psicóloga que dá conselhos radicais e a página ganha milhares de seguidores. Na vida real, ele é um publicitário de 22 anos. No Facebook, encarna uma psicóloga que fala o que as pessoas não querem ouvir. João Mírio Pavan é diretor de arte numa agência de publicidade de Fortaleza, no Ceará. De tanto escutar histórias sobre os problemas dos jovens, criou a página Psicóloga Honesta, que dá conselhos com muita franqueza. Em poucos dias, a página recebeu 2.500.000 cliques e chegou a cerca de 3 milhões de pessoas. Sobre o sucesso da página, João tem um palpite. Ele diz que suas dicas encaram a vida como ela é e não como as pessoas esperam que seja. Por exemplo, a uma pessoa que pergunta sobre suas chances em determinado projeto, ele responde: crie um cachorro, um bode, um cavalo ou crie um pônei, mas não crie expectativas. A uma jovem que está se sentindo feia e pergunta o que será que ela tem, ele responde: você tem razão. Ele também aceita sugestões de conselhos. Quem quiser participar, é só enviar as mensagens para o endereço joaomirio21@hotmail.com. Vamos agora para as informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Nadiara já está aqui com a gente. Nadiara, o que você conta para a gente hoje? Boa tarde. Boa tarde. Mesma condição de tempo, sol e muito calor na maior parte do país. Previsão de chuva um pouco mais intensa sobre o centro-norte do Brasil. As nuvens mais carregadas seguem concentradas ali entre Mato Grosso e a região norte. Já sobre o sul e sudeste, poucas nuvens, o tempo está bastante seco, inclusive aí com chuvas abaixo da média para esta época do ano. Essa condição é porque estamos passando por um período de bloqueio atmosférico. Isso é quando os ventos na alta atmosfera, eles impedem o avanço de frentes frias pelo Brasil. Neste momento, os ventos mais intensos na alta atmosfera estão aqui entre o Uruguai e o norte da Argentina. E esses ventos estão impedindo o avanço de frentes frias. As frentes frias que chegam na América do Sul ficam praticamente estacionadas ali sobre o Uruguai e com isso o ar tropical, seco e mais quente ganha intensidade, por isso que as temperaturas aí estão bastante elevadas e essa condição deve continuar aí ao longo desta semana. Hoje, previsão para pancadas de chuva com forte intensidade só entre Mato Grosso e norte do país, onde tem previsão para volumes mais significativos. Entre sul, sudeste e sertão nordestino, apesar da previsão de algumas pancadas de chuva, são chuvas muito isoladas e com baixos acumulados. No nordeste até chove um pouquinho mais, mas é aqui entre Ceará e Maranhão. Já nas áreas claras, principalmente no interior de Minas Gerais, oeste de São Paulo, Goiás, também no Distrito Federal e interior aqui do Nordeste, previsão de tempo seco, ensolarado e o calor vai continuar. Hoje a temperatura pode chegar aos 40 graus no Rio de Janeiro, até os 34 graus em São Paulo e até os 34 graus também em Cuiabá.
Em um pronunciamento feito hoje no Vaticano, o Papa Francisco voltou a criticar o luxo e o acúmulo de riquezas que, segundo ele, impedem a redução das desigualdades. Em mensagem para a Quaresma, o período que antecede a Semana Santa, o Papa pediu aos católicos que evitem se entregar a um mundo onde o poder, o luxo e o dinheiro se transformam em ídolos. Esse é um momento, segundo o Papa, para que as pessoas se conscientizem da necessidade de justiça e da busca da igualdade. O ex-presidente Bill Clinton é o mentiroso mais perdoável na história recente dos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa realizada pela rede de televisão CBS. Vamos ver quais eram os outros candidatos a esse título. 43% dos entrevistados disseram que poderiam perdoar Clinton por ter mentido sobre seu envolvimento com a estagiária Monica Lewinsky há quase 2 décadas, quando ele ainda era presidente. Clinton negou até o último momento que tivesse mantido relações sexuais com ela, embora esse fosse o segredo mais conhecido no país naquela época. O segundo mentiroso mais perdoável para os entrevistados é o ciclista Lance Armstrong, com 22% de apoio. Em terceiro, com 12%, o ex-presidente Richard Nixon, que mentiu sobre seu envolvimento no caso Watergate. Em quinto e último lugar, ficou Bernard Madoff, o financista que deu um golpe de bilhões de dólares em investidores e atualmente cumpre pena de 150 anos de prisão. Com apenas 3% de apoio, Madoff perdeu até para os votos nulos, que foram de 11%. Faltou dizer aí que Lance Armstrong estava na lista porque depois de várias negativas, ele acabou confessando que usava produtos proibidos para melhorar suas performances no ciclismo. O fotógrafo David Bailey, um dos ícones das artes dos anos 60 em Londres, ganha uma exposição na National Gallery. Bailey ficou famoso por suas inovadoras fotografias de moda e pelos retratos de celebridades. David Bailey foi considerado vanguardista, trabalhou como fotógrafo da revista Vogue e tinha um jeito diferente de captar a moda. Ganhou destaque e não parou mais. Desde a década de 1960, vem adaptando suas técnicas e se moldando à tecnologia. Suas fotos mais famosas eram em preto e branco, mas ele também tinha espaço para o colorido. O fotógrafo registrou grandes ícones da música e das artes, como Bob Dylan, os Rolling Stones e a Yoko Ono. A exposição em Londres, aberta até junho, traz mais de 250 fotografias captadas ao longo de todos esses anos. As salas da mostra foram organizadas por temas, e uma delas é inteiramente dedicada à esposa de Bailey, a modelo Catherine Dyer. A Rússia sobe o tom contra a oposição da Ucrânia e ameaça cancelar a próxima parcela da ajuda financeira ao país. Essa é uma semana decisiva para os ucranianos. O parlamento discute a redução dos poderes do presidente. A oposição propõe a mudança do sistema presidencialista para o parlamentar, que vigorava na Ucrânia até 2004. Uma alteração na Constituição permitiria a redução dos poderes do presidente Viktor Yanukovych e o aumento dos poderes dos deputados. Enquanto o parlamento está reunido, os protestos continuam do lado de fora. A capital do país, Kiev, parece um grande acampamento, com barracas de manifestantes espalhadas pelas vias centrais. Uma brasileira condenada a 30 anos de prisão na Bélgica por jogar ácido nas 2 filhas de seu então namorado. As vítimas tinham 2 e 5 anos na época do crime, em novembro de 2011. Daniela Mancini, de 36 anos, é uma ex-modelo. Ela teria jogado ácido nas enteadas, que foram presas com o cinto de segurança do carro para não escapar do ataque. Uma das garotas ficou com queimaduras irreversíveis. O náufrago salvadorenho José Ivan foi internado no hospital das Ilhas Marshall, no Pacífico. Ivan saiu do México em dezembro de 2012 para caçar tubarões e ficou 13 meses perdido em alto mar depois que a pequena embarcação em que estava parou de funcionar. O náufrago sobreviveu comendo tartarugas, aves e peixes que pescava com as mãos e bebendo água da chuva. Turistas enfrentam um fenômeno da água alta, inundação de Veneza, que ocorre com frequência nessa época do ano. Além das águas do Adriático que invadem a cidade, as fortes chuvas que caem em diversas regiões da Itália contribuem para as inundações. E a gente volta agora no Noticiário Nacional para falar de um personagem urbano. Quem anda pelas ruas do Cambuci, em São Paulo, sabe que o seu Walter faz muito mais do que consertar sapatos e roupas. Um alfaiate de mão cheia, ele também é conhecido na região por um outro talento, olha só.
promoção. Barra, zíper ou ajuste simples por R$ 15. A música é de graça. O expediente é das 9 da manhã à 1 da tarde. Na minúscula sapataria, seu Walter aceita consertos de calçados, costuras e lavanderia. Sempre de gravata, calça com vinco marcado e sapatos reluzentes. Elegância para os fregueses e para o piano. Entre um ajuste e outro, valsas, tangos, sonatas. Eu gosto do romantismo. Eu ainda sou um homem romântico. É muito pouco, né? A gente sabe que hoje em dia é muito material, né? Muita gente só pensa em bens, isso, aquilo, mas a parte do coração ninguém pensa, né? Imerso na música, nasceu seu Walter, filho de um maestro argentino. Aos 15 anos, ele já fazia parte da orquestra do pai. E quem toca piano sabe, com o passar dos anos, a agilidade dos dedos vai embora. A de seu Walter, não. As mãos continuam firmes, como os compassos do tango. Destreza ensaiada a dois, por essa dupla de vovôs. Seu Walter tem 87 anos, o piano, 112. Os acordes diários ecoam loja afora. A música enche os ouvidos de quem passa. Quando eu vou almoçar, eu dou uma paradinha e fico ouvindo. É muito gostoso. É bom acordar com esse som de piano. Dividir a harmonia com clientes e vizinhos é música para os ouvidos dele. Eu sou muito feliz. Eu vivo o momento também, né? O momento é que vale na vida, né? Não é o que vai vir amanhã, nem o que foi ontem. Em instantes, mais uma tentativa de estender um tapetão no caso da Portuguesa no Campeonato Brasileiro. E mais. Momentos de emoção na despedida de Juninho Pernambucano. Evite refrigerantes. As versões normais estão relacionadas a diabetes e obesidade. As não adoçadas pioram o funcionamento dos rins.